Fala pessoal, Marla Alcântara, terceiro vídeo da série Salvação, graça resistível ou irresistível. Podemos negar a salvação do Criador? Segue o vídeo. Terceiro vídeo da série Salvação, onde já falamos sobre depravação total, eleição incondicional e hoje falaremos sobre graça irresistível, certo? Ou resistível. Os arminianos estão certos, a graça é resistível, a gente pode resistir à salvação de Deus, a gente pode escolher aceitar Deus ou não, resistir à salvação, ou a graça é irresistível. Deus salva quem Ele quer salvar. Eu garanto que você aprendeu errado sobre esse assunto em todo esse seu tempo na sua igreja, tá certo? Antes de tudo, gostaria de pedir que deixe o seu like, vou deixar aqui embaixo, deixa seu like, compartilhe, ativa o sininho de notificações para que a boa teologia chegue em todo mundo e deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que é que você acha? A graça é resistível ou irresistível? Pessoal, como sempre, dando os créditos aqui ao canal Firmeza da Verdade, do meu amigo Rômulo Marasquim. Peguei o material de lá, um material muito sucinto, muito bom, fácil de entender a didática, certo? Para dividir aqui a tela no computador e explicar texto a texto para vocês sobre a graça de Deus, certo? Sobre a graça irresistível. Terceiro vídeo sobre a série Salvação. Vamos nessa. Vou dividir a tela aqui. É isso aí, pessoal, agora com a tela aqui dividida, certo? Vamos dar início ao nosso estudo, né? Falando sobre a graça, sobre se ela é resistível ou irresistível. Antes de tudo, pessoal, eu queria deixar bem claro, você que caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, né? A gente está com a série, certo? Em nosso canal. Significa, né? Que a série é sobre a sua salvação. A série, o tema é sobre sua salvação. Nesse tema sobre a sua salvação, já tem 2 vídeos colocados no meu canal. Depravação total, certo? Eleição incondicional. E esse vídeo agora é sobre graça resistível ou irresistível. Você que não está entendendo, eu vou explicar para você antes de começar o assunto. Graça resistível é a versão arminiana de salvação. Então, graça resistível. A versão arminiana explica que nós, como seres humanos, podemos resistir à salvação de Cristo, certo? Que Deus pode querer nos salvar e a gente dizer, não quero ser salvo não e ir para o inferno. No popular, bem claro, para que vocês possam entender. Já a graça irresistível, que é a versão dos calvinistas, eles dizem o quê? Eles dizem que Deus, quando quer salvar, ele salva e ponto. Independente do que o ser humano quer ou que ele escolha, certo? Então, a versão calvinista é justamente isso. Ela fala e ela explica justamente dizendo o quê? Que a salvação vem por uma determinação de Deus e não pela escolha do homem. Será isso verdade? Vamos para o material e eu vou explicar para vocês a verdade bíblica. Lembrando, meu canal não é voltado a nenhuma doutrina de igreja. Aqui a gente preza pela verdade do Evangelho, a verdade da Bíblia, a palavra de Deus. Então vamos lá, você vai descobrir nesse vídeo hoje. Assista até o final, é super importante, tem a ver com a sua salvação. Assista esse vídeo, que eu vou falar para você aqui nesse vídeo, em muitos vídeos que eu já falei no meu canal. Muitos pastores, 90% dos pastores não vão falar isso para vocês, porque falando isso para vocês, eles vão estar desprendendo vocês da religião e trazendo para a Bíblia. E logo, se eles fizerem isso, é bem capaz de você deixar essa igreja herética que ele coordena, né? Que esse falso profeta coordena. Não estou generalizando, mas 90% das igrejas estão corrompidas e este canal tem a missão de despertar você para o verdadeiro evangelho. Vamos para o material. É isso aí, pessoal. Agora aqui na tela, ó, vamos lá. Graça resistível ou irresistível? E aí? Graça resistível ou irresistível? Pessoal, veja só. Quem busca quem? É a gente, aqui ó, quem busca quem? É a gente que busca o Criador ou é Deus que nos busca? E aí? Você já parou para se perguntar sobre isso? É você que busca o Criador ou é Deus que vai atrás de você? Vamos descobrir. Vamos lá. É o ser humano que busca o Criador, como eu acabei de falar para vocês, ou o Criador que busca o ser humano? A gente encontra a resposta
na Escritura. Como está aqui no material, vamos para a Escritura, certo? Aqui não é regra de igreja, não é o que Marlon acha, é o que a Bíblia diz. Então vamos para a Escritura. A Escritura vai nos responder se é o ser humano que busca o Criador ou se é o Criador que busca o ser humano. Vamos lá para a Escritura. Olha, Salmo 14, capítulo 14, versículo 2 ou 3. O que é que diz lá? O Senhor olhou do céu para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. O que essa passagem aqui está querendo dizer logo aqui no começo, né? Então, o Senhor olhou para os filhos dos homens para ver se havia algum tipo de entendimento que buscasse a Deus. Alguém que buscasse a Deus. Desviaram-se todos. E juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há um sequer. Prosseguindo, porque todos pecaram, aqui está escrito em Romanos 3:23. E todo que comete pecado é escravo do pecado, está escrito em João 8:34. Nenhum ser humano está numa condição de escolher sem sofrer pressão de sua natureza caída. De fato, o Messias tanto disse, não quereis vir a mim para teres vida, João 5:40. Como afirmou, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai, está aqui escrito, pessoal, no material, vai acompanhando aí, não lhe for concedido. Olha que legal. Ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então ninguém vai a Cristo se Deus não chamar através do Filho, se Deus não destinar aquela pessoa, aquele homem, aquela vida, né, para Cristo. Não chega a Deus se Deus não destinar essa vida para Cristo. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que está falando, né? Então, como afirmou, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. João 6,65. Somente quando o Filho nos liberta, podemos ser verdadeiramente livres. Não há quem busque o Criador. Está escrito em Romanos 3,10. Pessoal, toda essa passagem aqui, ela confirma o que eu acabei de dizer. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. É a Bíblia que está falando que não há quem faça o bem. Estamos todos condenados pelo pecado. Ninguém busca o Criador. Não é eu que estou falando. Está escrito aqui em todas essas passagens, certo? Salmos 14, 2, 3, Romanos 3, 23, João 5, 40, João 6, 65, Romanos 3, 10. Não há quem busque o Criador, né? Então, Marlon, eu que vou atrás de Cristo, eu que aceitei Jesus. Não, meu amado, isso não existe, certo? Isso não existe. A Bíblia prova, acabei de ler as passagens. Por que eu coloco todas as passagens aqui no material que eu consegui lá com o Romulo Maresquim? Porque, pessoal, tem muitas pessoas que dizem, você não está mostrando a passagem, então fica difícil de acreditar. Então eu mostro, meu canal é bíblico, certo? Então, veja só, cada passagem aqui, eu vou fazer uma exegese rápida de cada passagem. O Senhor olhou do céu para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então não há um homem que por esforço próprio, por vontade própria, através da sua alma, queira fazer o bem. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Isso é o que está em Salmos 14, 2, 3. Né? Romanos 3, 23 já diz, isso aqui não precisa nem desejar, porque todos pecaram. Não disse alguns pecaram, todos os humanos são condenados. E todo que comete pecado é escravo do pecado. João 8, 34. Você já acompanhou várias pessoas, você conhece várias pessoas, por exemplo, que não consegue deixar o vício do adultério, não consegue deixar o vício da pornografia, não consegue deixar o vício do álcool. Por quê? Porque se você não é escravo de Deus, você é escravo do pecado, certo? Se você não é escravo de Deus, você não é um servo de Deus, você é escravo do pecado. Só tem essas duas opções. E aí já entra em outro ponto. Você não tem livre-arbítrio, você tem livre agência, que é um vídeo que eu já falei, né, na postagem anterior, semana retrasada, certo? Beleza, vamos adiantar com o material um pouco extenso. Então, de fato, o Messias tanto disse, não quereis vir a mim para teres vida. João 5,40, o ser humano não quer ir a Deus. Cara, você tem que botar isso na sua cabeça. O ser humano, ele não quer ir para Deus. Se a gente for para Deus, é porque Deus nos chamou, né, e nos indicou para Cristo, certo? Só vai ao Pai quem Deus indicar a Cristo. Ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então, se Deus não lhe conceder que você vá a Cristo para logo chegar ao Pai, você não vai ser escolhido, você não vai ter sua salvação. Somente quando o Filho nos libertar, podemos ser verdadeiramente livres. Por isso, cara, que você está naquele pecado, que você não consegue deixar, certo? Você que não é cristão ainda, está naquele pecado recorrente, pecado
Toda vez que faz esse pecado, você sabe que é pecado, você sabe que vai trazer uma destruição terrível para a sua vida, você sabe que aquele pecado ele vai acabar trazendo consequências horríveis, porque você está plantando coisa ruim, cara. E quem planta coisa ruim, vai colher coisa ruim. Então você sabe, cara, mas eu não consigo parar, não consigo parar, não consigo parar, não consigo parar, e eu não sou cristão. Você não consegue porque você não tem o Espírito Santo dentro de você. E mesmo que você reconheça Jesus Cristo como seu único seu Salvador, certo? Vai ser uma batalha tremenda, mas aí você vai ter o auxílio do Espírito Santo, tá certo? Então, olha, não há quem busque ao Criador. Romanos 3,10. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu, não é meu achismo. Segue o material. O Criador não arrasta, olha aqui, leia aí, viu? O Criador não arrasta o homem até o Messias, enquanto este grita blasfêmias por não querer ir. Então, cara, o Criador, ele não vai arrastar o homem, né? Como está escrito aqui no material, até o Messias, enquanto este grita blasfêmias para criar. O Criador não é dessa forma que Deus age. Ah, Marlon, você está querendo me dizer, né, muitos falam isso, né, que Deus vai arrastar força o pecador para Deus e não, você vai ser salvo, tá? E eu não quero ir, eu não quero ser salvo, eu quero ir para o inferno, não. Não é assim que Deus faz. Olha o que a Bíblia diz. Jeremias 31:3. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Deus atrai o ser humano que ele quer salvar com benignidade. Ele não traz ninguém à força, certo? Ele determina na sua soberania decretiva, mas ele não força. É um mistério de Deus isso. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, nós amamos a Cristo porque Cristo nos amou primeiro antes da fundação do mundo. Efésios, capítulo 1, versículo do 4 ao 5, certo? Então, olha, nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Então, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Por isso que a gente ama Cristo, certo? Porque ele nos chamou, ele nos amou primeiro, certo? É a Bíblia que está dizendo. Aí, vamos lá. Por que as pessoas reagem de forma diferente à mesma pregação do Evangelho? Você já parou para se perguntar sobre isso? Hein? Você já parou para se perguntar? Várias pessoas. Vamos lá, vamos para a sua igreja pentecostal, que eu sei que a maioria dos meus inscritos são pentecostais. Amo os pentecostais, porém a teologia de vocês está totalmente errada. Certo? Olha, vamos lá. Você está lá na igreja, certo? Tem o culto, como eu sempre costumo dizer, está lá. E aí, aquele velho hino, né? O pastor, o pregador, fez a palavra, pregou a palavra e no final do cultozinho, né, de praxe, igreja evangélica pentecostal, né, quer fazer mexendo com o pregador, convidado, vamos fazer o apelo para ver se tem uma alma para Cristo. Você já vê, isso aí é normal, você que está assistindo, certo? Por que tem alguns que estão no corpo da igreja que reconhecem Cristo como seu Salvador, vai lá na frente, reconhece Cristo como seu Salvador, e tem outros que são pecadores também, que estão ali convidados, nessa igreja não aceita. Você já parou para perguntar sobre isso? Você já parou para refletir sobre isso? Você já fez um monólogo interior com você mesmo para refletir o porquê que alguns aceitam e outros não? Você já parou para raciocinar sobre isso? É justamente o que eu li, pessoal, logo atrás. Justamente. Esses que reconhecem Cristo como Senhor e Salvador, verdadeiramente eu estou falando, esses que reconhecem Cristo como Senhor e Salvador, são aquelas pessoas que Deus escolheu antes da fundação do mundo, como está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo do 4 ao 5, certo? Esses que reconhecem Cristo foram os que Cristo já predestinou para a salvação, certo? Não é o que estou falando, é a Bíblia. Acabei de ler nesse instante aqui, certo? Vou ler de novo, Jeremias 31:3. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, olha aí no texto, por quanto amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então nós reconhecemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós vamos para Cristo não porque somos bons, certo? Porque nós fomos concedidos no pecado, já dizia, né, a Bíblia, nós somos concedidos no pecado, então a gente vai a Cristo porque Cristo nos escolheu primeiro. É só você ler a Bíblia, cara, certo? Então, por que as pessoas reagem de forma diferente à mesma pregação do Evangelho? Resposta, porque os que reconhecem Cristo como seu Senhor e Salvador após uma pregação do Evangelho são aquelas pessoas que foram escolhidas para Cristo, né, e foram atraídas para Ele, porque Deus predeterminou dessa forma. Já aquelas pessoas que não vão para Cristo, morrem em pecado, não foram, né, não foram escolhidas antes da fundação do mundo. E não venha com aquela balela de dizer, Marlon, então se Deus escolhe uns para a salvação e outros vão para a condenação, Deus é mau, Deus não é bom. Né? Não, você tem que botar na sua cabeça, eu vou repetir isso 50 milhões de vezes. Deus não tem a obrigação de salvar ninguém, cara. A partir do momento que Adão e Eva pecou no jardim do Éden, eu tô cansado de falar isso. Cansado, cara. Mas eu tenho que falar. A partir do momento que
Adão e Eva pecou no Jardim do Éden, que eram representantes humanos, meu e seu, certo? Acabou o livre-arbítrio. O pecado ficou intrínseco dentro de nós. Deus não tinha obrigação nenhuma, e eu vou repetir, nenhuma, de salvar ninguém. Mas Deus, pelo beneplácito da sua vontade, pelo seu infinito amor, ternura, compaixão, misericórdia, olhou para alguns e predestinou alguns para a salvação. Não está acreditando em mim? Leia Romanos capítulo 8, versículo 29, que você vai ver o que eu estou falando. Certo? Porque os que chamou também predestinou. É só ler, cara. Então, olha, até se converter, tá aqui no material, você perdeu o seu tempo, certo? É, isso mesmo, certo? Até se converter, você perdeu todo o seu tempo de vida, certo? Você perdeu o seu tempo. Olha, essa parte do texto é fantástica. Uma ordem inquebrável. Você está lendo aí no texto, ó, que lindo. Eu acho linda essa passagem. Aos que predestinou, certo? A esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8,30. Certo? Aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, esse os glorificou. Romanos 8,30, cara. Tá na Bíblia, irmão. É só você ler. Então, Jesus predestinou a gente, como está no texto, certo? Depois, chamou a gente para a salvação. Depois, justificou a gente a Deus pelos nossos pecados, se entregando na cruz do Calvário, quando ele morreu e ressuscitou, né? E vai glorificar a gente quando a gente chegar no céu, com um corpo incorruptível, né? Então, o chamado, ele é irresistível, como você está vendo aqui na tela, ó. O chamado, ele é irresistível. Não existe essa conversa, essa balela de mentira que falam por aí, de que uma pessoa pode resistir ao chamado de Deus. Não. Se essa pessoa foi escolhida e foi chamada antes da fundação do mundo, Romanos 8, 29 e 30, aqui só está o 30 até, né? Mas porque os que chamou, a esse também predestinou para a salvação. Certo? Tá na Bíblia, cara. É só você ler. O chamado é irresistível. Olha, seguindo aqui o material, todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera no exército do céu e entre os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? É a Bíblia, cara, que está falando. Você quer dizer que nós, seres humanos, temos o poder de resistir se Deus quer nos salvar? Quem somos nós? Nós somos nada, somos folha ao vento, né? Somos sepulcros caiados. A Bíblia fala que tudo que a gente faça de obras para Deus é como se fosse trapos de imundícia. Você sabe o que é trapos de imundícia? Trapos de imundícia na linguagem bíblica, certo? São aqueles panos que enrolavam os mortos. Imagine como fica aquele paninho enrolado nos mortos quando existe o processo de putrefação. Me explica aí. Podre, né? Cheio de verme. Pronto. É o que a gente, qualquer coisa, qualquer esforço que você faça para agradar a Cristo por causa do nosso pecado, nós somos como, né, esses panos, né, com essa imundície terrível. Então, certo? É isso aqui que essa passagem está dizendo, Deuteronômio 4,35. Todos os moradores da terra são reputados em nada. Nós somos nada. E, segundo a sua vontade, ele opera no exército do céu entre os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão. Não há quem possa reter a vontade de Deus. Nem lhe dizer, que fazes? Então, uma perguntinha para você. Como o Altíssimo pode agir para tentar salvar uma pessoa e fracassar nesse processo? Você já parou para raciocinar nisso? Então, Deus está lá no processo de salvação. Deus quer salvar aquela pessoa. Poxa, mas Deus, caramba, eu não vou salvar. Eu quero tanto salvar, mas a escolha é dela, cara. Então, Deus pensando, então eu vou deixar, porque eu não quero ferir o livre-arbítrio dessa pessoa. Só que você tem que colocar uma coisa na sua cabeça, meu querido. Se Deus não nos chamasse, se Deus nos predestinasse, ninguém viria para Deus, certo? Porque a partir do momento que Adão e Eva errou e pecou, acabou. Ninguém vai vir para Deus. Só e vamos para Deus, porque Deus predestinou, chamou, como está escrito em Romanos 8,29, para salvação. Por isso que, como o Altíssimo pode agir para tentar salvar uma pessoa e fracassar nesse processo? Se Deus tenta agir para salvar essa pessoa e fracassa nesse processo, Deus não é Deus, certo? Porque Deus é soberano, Deus está acima de tudo, Deus tem controle de tudo e todos. Certo? Olha, que coisa interessante. Sempre que Israel estava em desobediência e rebeldia contra o Criador, ou seja, quando estavam errados, o Pai mandava profetas para corrigi-los. Assim como enviou Jonas a Nínive. Porém, o povo de Israel matava os profetas, certo? Que eles eram enviados pelo Eterno. Ou seja, esse texto não está dizendo, certo, que a salvação poderia ser impedida pela força ou vontade do ser humano, ou que a graça poderia ser resistida, como afirmam os humanistas, meu Deus do céu, e sim que o Messias apenas queria que o povo de Israel estivesse no lugar adorando o Criador. Em outras palavras, o Messias, preste atenção nisso aqui, se você não vai entender. Em outras palavras, o Messias estava apenas dizendo que, olha,
Aquele povo era rebelde. Rebeldia é a condição natural de todo ser humano, certo? Então, vamos lá. Resumindo isso aqui, ó. Tinha Jonas. Lembra de Jonas, o homem que foi engolido pela baleia? Em português bem claro para vocês entenderem. Jonas, o homem que foi engolido. Deus mandou Jonas lá para pregar para o povo de Nínive, para que o povo de Nínive, né, viesse se arrepender. Porém, o povo de Israel matava os profetas. Toda vez que Deus mandava, o povo matava. A pergunta que eu faço para você é: Deus não sabia que o povo ia matar os profetas quando ele mandasse? Deus não é onipresente, onisciente, onipotente, Deus não sabe de tudo? Deus sabia, mas mesmo assim enviava. Aí você pergunta para mim: poxa, Marlon, Deus sabia, mesmo assim enviava? E por que isso? Agora eu vou explicar. Entendeu? Esse texto, ele não está dizendo que a salvação poderia ser impedida pela força ou vontade do ser humano, certo? Ou que a graça poderia ser resistida. O que esse texto está querendo dizer é que a graça poderia ser resistida. Né? Que, não, aí tá vendo? Deus mandou os profetas, os carinha lá de Nínive matavam toda vez os profetas, então a graça de Deus foi resistida. Não, não é isso que esse texto quer dizer, certo? Não tem nada a ver com Chico com Francisco. O que esse texto quer dizer é justamente isso, ó. Ou seja, esse texto não está dizendo que a salvação poderia ser impedida pela força ou vontade do ser humano, ou que a graça poderia ser resistida. Não, como afirmam os humanistas. E sim que o Messias apenas queria que o povo de Israel estivesse no lugar adorando o Criador. Em outras palavras, o Messias estava apenas dizendo que aquele povo era rebelde, certo? Rebeldia é a condição natural de todo ser humano. Então, quando ele fala quis, é uma vontade preceptiva, certo? Como o Criador quis fazer isso no texto? Enviando seus profetas para anunciar a sua vontade a quem eles mataram. Abre parênteses aqui e respire aí, respire, porque eu estou indo no modo turbo aqui, explicando isso no modo turbo, porque eu sei que a maioria das pessoas, certo? A maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo não chegou até esse ponto. Se você até chegou a esse ponto, vá até o final. Então, para que você possa entender, certo? Existem duas vontades de Deus. Presta atenção nisso, que só vai contar a dedo as pessoas que vão te explicar isso. Existem duas vontades de Deus, a vontade preceptiva, certo? E a vontade decretiva. A vontade decretiva é qual? É aquela que Deus disse no início da salvação, no início da criação do mundo. Haja luz e houve luz. Essa é a vontade decretiva de Deus. Temos um dia para nascer, temos um dia para morrer. É a vontade decretiva de Deus. Um passarinho está voando, de repente ele é abocanhado por uma águia. É a vontade decretiva de Deus. Deus decretou, certo? Deus decretou aquilo. E tem a vontade preceptiva. A vontade preceptiva, cara, é o que Deus quer que a gente faça, é o que Deus quer que a gente age, só que por causa do pecado a gente acaba não fazendo. Essa é a vontade preceptiva, entendeu? Vontade decretiva, essa que eu já expliquei, é aquilo que Deus determina com sua poderosa soberania. Vontade preceptiva é aquilo que Deus, caramba, por que esse povo não se arrepende? Eu queria tanto que esse povo se arrependesse. Porque Adão e Eva foi pecar no céu, certo? E aconteceu tudo isso. Quer uma explicação bem fácil sobre isso? Faraó, que é o que eu vou ler agora aqui, ó. Presta atenção. Você vai entender o que é vontade decretiva e o que é vontade preceptiva. Eu garanto que ninguém te explicou isso no canto nenhum na sua vida, você congregando nessa igreja aí de falso profeta. Ele não vai te explicar isso. Então, olha, vontade preceptiva e decretiva. Exemplo, o povo de Israel quando estava sendo oprimido por causa do faraó. Exemplo clássico, galera. Presta atenção nesse texto, acompanha aí, para vocês entenderem. Um paralelo a isso é quando o Criador envia Moisés, como eu falei para vocês, para proclamar a Faraó que o Eterno ordenará que libertasse o seu povo. Vontade preceptiva. Veja, Deus manda Moisés para o Egito para dizer ao Faraó: Faraó, liberte o meu povo, eu quero que o meu povo seja liberto. Essa é uma vontade preceptiva de Deus. Presta atenção como é interessante esse ponto. Vontade preceptiva. Deus quer que o povo de Israel seja liberto. Só que, uma ressalva, vamos continuar o texto aqui, acompanhe. Por outro lado, o Eterno mesmo, o próprio Eterno, quer dizer, por outro lado, Deus, ele mesmo endureceu o coração de Faraó. Está na Bíblia, pessoal, só você ler. Por outro lado, o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Então, o Faraó não libertou o povo de Israel porque Deus não deixou. Isso é a vontade decretiva de Deus. Veja que interessante. Ninguém te explicou isso, eu lhe garanto. Eu lhe garanto. Você que está assistindo esse vídeo aqui, ninguém te explicou isso. Certo? Isso é a mais profunda teologia. Parece ser complicado, certo, de entender, mas não é, pessoal. Veja só. Olha. Então, Deus... Veja só. Deus queria que o povo de Israel fosse libertado. Essa vontade preceptiva de Deus. Deus quer queria que acontecesse aquilo. Só que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó para não libertar o povo de Israel, para que seu próprio nome fosse glorificado através
das pragas através do poder de revelação que Deus ia fazer, né, no Egito, de castigo em cima do faraó. Que coisa contraditória, né? Deus quer, mas Deus não quer. E eu consigo resumir isso aí em algumas frases que eu separei aqui. Olha, presta atenção. Então, voltando para o texto, por outro lado, o Eterno mesmo endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo ir, assim cumprir o seu propósito de enviar as pragas e engrandecer o seu nome, que esse foi o grande objetivo lá do Egito, engrandecer o nome de Deus. Foi o único objetivo, certo? Vontade soberana. Então, voltando aqui. Respire. Olha. Vontade decretiva. Mãozinha aqui na câmera. Oi. Aqui. Vontade decretiva. Vou usar essa mão. Tá certo aqui? Tá. Oi. Isso aqui. Vamos lá. Vontade decretiva. Na situação, no contexto de Faraó, Moisés e o povo de Israel. Vontade decretiva. Deus que quer. Deus endureceu o coração de Faraó para o Faraó não libertar o povo de Israel até que os primogênitos fossem dizimados no Egito. Vontade decretiva. Vontade preceptiva. Deus mandou Moisés falar com o Faraó, com o rei do Egito, para que ele libertasse o povo de Israel. Isso é vontade preceptiva, certo? Então, vontade preceptiva. Resumindo, um paralelo a isso, vou ler novamente. Continua agora. Um paralelo a isso é quando o Criador envia Moisés para proclamar a Faraó que o Eterno ordenara que libertasse o seu povo, vontade preceptiva. Por outro lado, o Eterno mesmo endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo e assim cumprir o seu propósito de enviar as pragas e engrandecer o seu nome. Vontade soberana, certo? Vontade, né, soberana de Deus, ou decretiva, né? Então, pessoal, vocês perguntam aí para mim. Vou cruzar até meus braços aqui para falar com vocês. Então vocês perguntam para mim, Marlon, como é que eu posso entender isso? Cara, tem muitas coisas na Bíblia que não chegam ao nosso intelecto humano. Não dá pra gente entender, cara. A gente só vai entender quando chegar lá no céu, certo? Mas a vontade decretiva, a vontade soberana, existe, é bíblica e é correta, certo? Não tem como eu te explicar tudo sobre a Bíblia. Quem sou eu, né? Quanto mais estudo, mais sei que nada sei, né? Aquela velha frase, né? E é uma frase que eu gosto bastante também, o maior princípio de sabedoria é reconhecer a sua própria ignorância, né, cara? Então, tem coisas na Bíblia que realmente a gente, com a nossa consciência humana, não vai entender. Mas eu sei que quando eu chegar lá em cima, a gente vai entender tudinho, certo? Então, para explicar isso, vontade decretiva, vontade preceptiva ou vontade soberana, eu achei muito interessante essa frase aqui que vai ajudar vocês. John Frame coloca isto da seguinte forma, certo? Olha que interessante a frase dele. A vontade de Deus é, às vezes, frustrada porque ele assim o quer. Como é estranho, né, cara, falar isso. Mas a vontade de Deus é, às vezes, frustrada porque ele assim o quer, o próprio Deus quer. Pois ele tem dado a um dos seus desejos precedência sobre outro. Olha que interessante. E outra frase bastante interessante é: Deus não planeja causar tudo o que ele valoriza, mas ele nunca falha em causar tudo o que ele planejou. Veja, é uma coisa, se você parar para raciocinar, cara, é uma coisa que, poxa, vai fundir, tá caramba, Marlon, agora foi profundo, tá fundindo minha mente. Eu não consigo associar, meu intelecto não é capaz de compreender tamanha façanha, tamanho estratagema, tamanho e absoluto e supremo e maravilhoso, né, projeto de Deus. Não tem como, cara, porque a mente não dá para raciocinar, não dá para entender tudo, porque nós não fomos feitos, né, para entender tudo, entendeu? Mas sim o principal e o objetivo, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, vou ler de novo a frase que explica isso e não explica ao mesmo tempo, né? A vontade de Deus é às vezes frustrada porque ele assim o quer, pois ele tem dado a um dos seus desejos precedência sobre outro. Deus não planeja causar tudo o que ele valoriza, mas ele nunca falha em causar tudo o que planejou. Né? Tire um print aí desse meu vídeo, guarde essas frases porque é bastante interessante. Vamos lá, seguindo o material, pessoal, olha. Então, só para finalizar aqui, veja. Então, o que aconteceu em Mateus 23:37, quando o Messias disse: Eu quis, mas vós não quisestes. Muitos humanistas usam essa passagem aqui para dizer que a gente pode resistir à salvação do Criador. Veja a explicação correta sobre essa passagem. Então, o que aconteceu em Mateus 23:37, quando o Messias disse: Eu quis, mas vós não quisestes. Não é, em hipótese alguma, uma afirmação de que o ser humano é mais poderoso que o Criador. Entenda, quando Deus diz aqui em Mateus 23:37, eu quis, mas vós não quiseste, isso não quer dizer que o ser humano tem poder acima do Criador, que o ser humano manda mais na sua própria vida do que o próprio Criador. Não é isso que esse texto quer dizer.
Então, em hipótese alguma, uma afirmação que o ser humano é mais poderoso que o Criador e que o Criador é obrigado a se rebaixar ao nível do ser humano e respeitar, certo, seu estado de condenação. Mas uma mera e direta expressão do que é realmente o ser humano, um rebelde por natureza. Então, essa passagem aqui, ela quer dizer justamente isso. Eu quis, mas vós não quisestes. Não é, em hipótese alguma, afirmação que o ser humano é mais poderoso que o Criador. Ele é um exemplo de que o ser humano é rebelde por natureza e que o pecado está intrínseco dentro de nós, certo? Então, um rebelde por natureza que vive rejeitando o Criador e não entende as coisas do eterno, certo? Então, é bem fácil de entender toda essa questão aqui, ó, bem fácil de entender toda essa questão com a simples pergunta. O ser humano, aí eu te pergunto, acompanha o texto, o ser humano é mais poderoso que o Criador, ao ponto do Criador ter que submeter a sua vontade à vontade do ser humano, quando ele diz, eu quis, mas vós não quiseste? Raciocine aí, faça o seu monólogo anterior, pense consigo mesmo, certo? Vou ler de novo. O ser humano, olha, o ser humano, ele é mais poderoso que o Criador? Primeira pergunta, o ser humano é mais poderoso que o Criador? Resposta óbvia, não. Ao ponto do Criador ter que submeter a sua vontade, então o Criador ele vai ter que submeter a sua vontade à vontade do ser humano. O Criador tem que submeter a vontade dele, a vontade nossa. Quando ele diz, eu quis, mas vós não quiseste, você vê, pessoal, que essa passagem não quer dizer nada disso. O pessoal, os humanistas, gostam de fazer uba-uba, pega as passagens e distorce. Não é isso que essa passagem quer dizer. Essa passagem está simplesmente explicando que o ser humano é rebelde por natureza, certo? Então, logo, óbvio que a resposta é não, né? Deus não se submete a nós, é nós que nos submetemos a Deus. Então respondeu, olha que passagens aqui para a gente finalizar. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Está na Bíblia. Bem, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos ele pode ser impedido. Nenhum propósito de Deus pode ser impedido e tudo Deus pode fazer. Está escrito em Jó 42:1-2. Outra passagem. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo, como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Está escrito em Isaías, capítulo 14, versículo 24. Então, o que Deus quer, Ele realiza. E para finalizar, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Aí eu pergunto para você, para finalizar. Agindo Deus, quem impedirá? Você? Eu? Eu vou impedir Deus de aplicar uma salvação em alguém? Você vai impedir, eu vou impedir. Ninguém pode impedir. O que Deus decreta e determina, acontece, certo? Então, esse é o vídeo de hoje. Graça resistível ou irresistível? Ficou mais do que comprovado que a graça é irresistível. Deus chama os seus através da sua escolha, né? Aos que chamou, esses também predestinou. E aos que predestinou, esses também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Pessoal, agradeço a você que ficou até o final desse vídeo. Provei para vocês que a graça é irresistível. Não caia nessa falácia que a gente pode resistir à salvação. Não existe isso. Se Deus te escolheu, você vai ser salvo. E ponto final. Certo? Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado. Marlon Alcântara, tô indo aqui. Deixe seu like, compartilha, ativa o sininho. E é isso. Certo? Valeu. Fui. Fica na paz.